Queridos, vamos continuar o nosso estudo da escatologia cristã. Lembrando a vocês que a nossa Bíblia foi tirada do original, tá? Do original hebraico e no grego. E nós tiramos aqui alguns mapas e fizemos aqui alguns slides para que nós pudéssemos fazer aqui os nossos mapa. E aqui fizemos alguns slides aqui e para que nós pudéssemos fazer o trabalho da divulgação da palavra do Senhor. O meu desejo não é crescer canal. O meu desejo é divulgar a palavra de Deus. De graça eu recebi e de graça eu quero entregar para vocês, para nós todos também. Nós vamos estudar junto. Eu também estou aprendendo nesta palavra também. Então nós estudamos um pouquinho, esta vai ser a segunda aula, tá? E nós vamos estudar, começar na segunda aula. Nós estudamos aí essa parte aí que é a diferença entre a igreja e Israel. Essa foi que nós estudamos. Agora vamos ver as características da igreja. Característica da igreja, vocês podem ver aí, como são, vou virar aqui um pouquinho, está aqui, é um povo celestial, Filipenses 3 e o verso 20, está tudo escrito, viu, irmãos? Filipenses 3 e verso 20, vocês podem contemplar aí, a esperança, esperando por Jesus, segundo Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 10, está aí escrito lá, desejando a habitação celestial, em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 4. E aqui vai morar com Jesus em João 14, verso 2 e 3, onde ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar. E se vocês prepararem, eu voltarei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E aqui com o Senhor para sempre, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 17 e 18. Aqui está, que é a igreja, né? Agora vamos ao arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento da igreja talvez seja preciso afastar mais um pouquinho o slide aqui. Equilibrar ele aqui para ficar melhor. O arrebatamento da igreja. Então aqui está, o encontro dos santos com Cristo nos ares. Como vai ser esse encontro? Esse encontro vai ser assim, aqui está, quando os santos subindo com Cristo para a glória. Quando Jesus, lá no livro de, tanto em Coríntios 15 e também no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, está escrito, ao som da última trombeta, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e ajuntaremos com eles nos ares. Porém, o Senhor não vai colocar os pés no solo durante essa primeira vinda. Então, vai ser no ar. Então, aí nós ajuntaremos com eles nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui acontece o arrebatamento da igreja. Está aí, o arrebatamento da igreja. Então, escolas de interpretações. Pré-tribulacionismo. O arrebatamento no início da tribulação. Quer dizer, antes de começar a grande tribulação, a igreja será arrebatada.
Agora aqui, pré-tribulacionismo, arrebatamento no fim da tribulação. Mestribulacionismo, arrebatamento no meio da tribulação. Então aqui está, quando o anticristo assumir o governo mundial, que é o anticristo, que é o homem de Satanás, conforme está escrito em Apocalipse e Tessalonicenses, então ele assumirá com um período de 7 anos. Ele é um homem que, diz a Bíblia, que é o homem satânico, e ele assumirá por um período de 7 anos. Mas, e o povo vão aceitar, porque eles vão por 1000 promessas boas, eu vou acabar com a fome, vou acabar com a violência, vou acabar com isso, aquilo, e o povo vai aceitar, porque o povo gosta disto, de promessas falsas. Então, mas no período de 3 anos e meio aqui, 3 anos e meio, ele romperá e vai chegar para Israel e vai dizer para Israel: vocês me adoram porque eu sou Deus e agora eu assento no trono e eu sou Deus. E vocês terão que me adorar. Israel vai dizer: não, nós não adoramos nem o Messias, vamos adorar um homem. Nós não aceitaremos. E aqui está que é o segundo período, que é mais 3 anos e meio. Então, nesse período de 3 anos e meio, do primeiro 3 anos e meio, quando Israel rejeitar, aí vai começar a guerra Gog e Magog. E essa guerra, diz a Bíblia, que nos lugares baixos, o sangue dos homens vai correr na altura do freio dos cavalos. Está escrito lá em Apocalipse. Então começa a guerra lá. Aí vai vir, são 7 selos, são 7 selos, são 7 pragas, e aí vai começar as 7 pragas do Apocalipse. Aqui é a igreja subindo, o arrebatamento da igreja, aqui é a igreja subindo, pré-tribulacionismo. A primeira doutrina da iminência, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Eu não sei se está dando para vocês verem aí, porque está muito pequenininha a letra. E o segundo termo, a apostasia, é o que está acontecendo hoje. Milhares de pessoas renunciando à fé e indo para o mundo, fazer as coisas que não convêm. E esses perderão a salvação, porque quando Cristo arrebatar a igreja, que ele estiver apostado da fé, então se o homem tiver servido a Deus 30 anos e em 10 dias ele renunciar à fé, ele perdeu os 30 anos que ele fez. Então é isso. Agora o termo a ira, vem a ira de Deus. Daniel 8, verso 19, 1 Tessalonicenses, primeiro e o verso 10, e capítulo 5, verso 9, e Apocalipse 3 e verso 10, conforme nós lemos lá pertinho. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui está a interpretação de Daniel. Daniel 9, verso 24 a 27. Aí está, agora vem a quinta interpretação de Apocalipse. Apocalipse 1, verso 19 e Apocalipse 4, o verso 1 e 2. Vamos ver o que diz Apocalipse 4, 1 e 2. Vamos ver aqui rapidinho. Apocalipse 4, verso 1 e 2. Vou desfolhar minha Bíblia aqui. Apocalipse 4, verso 1 e 2 diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deve acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, que é o grande Deus Todo-Poderoso. Então está aí mais essa parte. Agora vamos para a outra parte. 7 certezas sobre o arrebatamento.
7 certezas sobre o arrebatamento. Lindo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 18, nós podemos ler aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18. Está escrito: portanto, verso 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem em Deus, os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos pela vinda do Senhor, não perceberemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então está aí, esta é a 7 certeza sobre o arrebatamento da igreja. Do capítulo 7 ao capítulo 4, verso 13 a 18, está escrito que nós lemos agora. Agora vamos mais um pouquinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18, nós lemos. Agora, acabamos de ler. Então vamos, os mortos não estão mortos. Está lá. Mateus 22, verso 31 a 32. Quer dizer, se eles não estão mortos é porque ressuscitarão, as sepulturas se abriu e eles ressuscitarão e irão ao encontro do Senhor. O Senhor voltará pessoalmente. João 14, verso 3. Está aí, João 14, verso 3. A palavra de ordem, João 5, verso 25 e 10, o verso 27 e 28. A palavra de ordem. Agora vem a trombeta de Deus. 1 Coríntios 5, o verso 25. E Números 10 e verso 2. Quinto, ressurretos transformados. 1 Coríntios 15 e o verso 50 a 55. Podemos ver? 1 Coríntios, eu sei de cor, mas gosto de recapitular para que nós entendamos bem a palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 50 até o 55. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Verso 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é normal se revista da imortalidade. Bom, a incorruptibilidade, isso aí talvez haja uma interpretação por alguém. Incorruptibilidade é o seguinte, porque aqui, nesta vida humana que nós temos aqui, nós temos interesse em fazer um negócio, interesse em ficar rico, interesse de ganhar dinheiro, interesse de um alimento melhor, uma coisa, uma casa melhor, isso tudo assim, um casamento, uma esposa ou um esposo e assim tudo mais.
Então, a incorruptibilidade não tem isto, não tem esses pensamentos. Seremos como anjos, perfeitos como anjos, na presença do Senhor. Então, isso aí consta que nós seremos como anjos. Agora, o sexto, para sempre com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. João 14, verso 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Está escrito assim. Agora, a sétima, a volta à iminência. Mateus capítulo 24, verso 36 a 39. Eu não sei se está dando para vocês ver tudo aí. E aí agora que começa o tribunal de Cristo. Vai começar o tribunal de Cristo. Aqui, mas não é nessa aula não. Vamos para outra ainda, na outra aula que nós vamos comentar sobre o tribunal de Cristo. Vamos parar com essa aqui, depois continuamos.